O que você esconde aí dentro? Exatamente isso que você ouviu. Quando dissemos, eu não quero mais um amor, eu não quero mais me relacionar com outra pessoa, você está, de certa forma, enganando a si, mas também está escondendo uma falta. Talvez por sempre ter ouvido que o amor não é para você, que você não ia encontrar uma pessoa que você pudesse amar, que iria te amar. Muitas vezes escutamos que o casamento não é para gente. Eu, pelo menos, escutei muito isso. E isso vai ficar sempre registrado em você, até que você tome consciência. Tomar consciência no que? Quando a gente fala, eu não quero mais viver, eu não quero mais me relacionar, eu não quero, o amor não é para mim. Você está criando um hábito que ele se torna vicioso. Por quê? Quando nós nascemos, o primeiro relacionamento que temos é com nossa mãe. Geralmente com nossa mãe, porque é quem nos alimenta, quem está a maior parte do tempo próximo. E isso você já está, vamos dizer, acolhendo a sua necessidade. Nós precisamos nos relacionar. Começa com a nossa mãe. E com o tempo, na sua vida adulta, mesmo que você diga, eu não quero me relacionar, eu não quero estar, não quero ter o trabalho, o amor dá muito trabalho, eu não quero isso para minha vida. Você está fugindo da sua necessidade. Então, com o passar do tempo, você vai voltar a querer isso de novo. Eu sempre ouvi na minha adolescência que eu nunca ia ter um casamento bom. Eu não era digna de viver um casamento feliz. E eu sabotei o meu relacionamento por anos, por esta frase. Sem saber, eu apenas reproduzi o que sempre determinaram para mim. E a partir do momento que eu falei, eu não quero mais viver, eu não quero mais ter um casamento, isso me dá muito trabalho. Chegou num momento que eu entrei em crise, mesmo estudando, mesmo buscando informações, entrei na psicanálise, aprofundei na sexualidade humana para salvar meu casamento, não evitou que eu passasse pelo divórcio. No divórcio, toda essa necessidade, essa vontade de me sentir amada, aflorou. Foi aonde eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou atrás de saber o que causa um divórcio e o que evita ele acontecer num casamento. Para um próximo relacionamento, não foi nem para voltar com o meu marido, o meu ex-marido. Para um próximo relacionamento, eu não passar por isso. E eu evitar que isso acontecesse. Quando isso tornou verdade, sem saber, inconsciente, eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo em mim. Não, em nenhum momento cheguei para o meu ex-marido e falei que eu queria reatar o nosso casamento, que eu queria que nosso casamento desse certo. Em nenhum momento. A gente conversava muito, a gente sempre estava próximo, a gente queria manter essa boa relação devido ao nosso filho. Então, eu queria que ele, pelo menos, não tivesse aquele trauma de pais separados. E quando isso ocorreu, ele, de certa forma, viu essa mudança e a minha mudança influenciou a dele. Nessa influência, eu comecei a ver coisas que eu sempre pedia quando a gente estava em crise, coisas que eu sempre falava para ele mudar sem eu ter dito uma única palavra. Palavras como eu queria que você me desse mais atenção, eu queria que você se preocupasse mais com o meu dia, que me mandasse mensagens no dia. Eu queria ouvir mais a palavra eu te amo da sua boca. Eu queria mais elogios de você. O sexo a gente não tinha tanto problema até na crise. Isso daí nunca foi um problema de fato a ser restaurado. Depois de um tempo começou a ser, mas desde o início nunca foi um problema. Mas era o fato das ações que não tinha no nosso contexto relacional que me afetava, que me entristecia. E com isso, ele foi fazendo todas essas frases que eu reclamava dele, começou a acontecer. E, dito isso,
ele chegou num dia para mim. Eu gosto muito de ir numa igreja que é numa cidade vizinha aqui de onde eu moro. Na época, eu estava na mesma cidade dessa igreja. E ele chegou para mim, quando a gente estava separado, ele chegou para mim e falou assim: vamos nos cultos lá? Eu falei: vamos. Como eu queria muito ir, eu falei: não, vamos. E começamos. Foi cerca de mais ou menos 2 meses nessa rotina. Todos os cultos a gente estava lá. E sem perceber, a gente começou a construir uma base, que é uma dos pilares que estão nos passos do Casamento Extraordinário no meu e-book. Quem quiser, é só ir no direct do meu Instagram, digitar link que você já recebe para mim garantir. É todo o meu método completo, ali eu explico. E o primeiro pilar eu coloco como base. Porque o meu casamento começou com isso. Fomos buscar a Deus primeiramente, sem nenhum intuito, mas ao mais ou menos cerca de 2 meses, começou algumas coisas a mudar. Começamos a falar de planos juntos, começamos a falar de estarmos juntos novamente. Nada definitivo ainda, mas começou algo a florar dentro de nós dois. Então eu digo, o seu casamento ele não pode estar firmado, vamos dizer, na lei dos homens. O casamento ele é plano de Deus. E quanto mais você tornar ele base, a sua fé estar acima dos comportamentos diários, dos problemas diários que todo casamento, todas as pessoas vão ter, o seu casamento vai se tornar indestrutível. Porque você sabe que aquele plano ali, ele é de Deus. O que acontece será permitido por Deus e ele tem um objetivo do porquê acontece. Hoje eu digo que o meu divórcio ele não deveria ter existido. Ele não precisaria ter existido. Principalmente atendendo outros casais com a mesma situação que eu passei, na mesma fase que eu estava. Muitos já chegam para mim já com a carta de divórcio em mãos. E esse casamento é rasgado essa carta. Por quê? O casamento ele não foi feito para divórcio. Nós criamos o divórcio por não nos movimentarmos para fazer ele dar certo. Queremos o imediatismo, queremos o fácil ali. E isso não precisa existir. A maior prova que Deus está no seu casamento é o cuidado de vocês diariamente. Muitas das coisas ele não deixa acontecer. Só que nós não enxergamos isso. E quando você olha para essas dificuldades diárias, você olha para o casamento, a rotina do casamento exaustiva, você fala: eu não quero mais isso para minha vida. Só que se você for para o extremo e for olhar numa vida solteira, vai ter também as mesmas dificuldades. As dificuldades sempre estará presente no casamento. Ele sempre vai ter os dias ruins e os dias bons. Só que nós podemos fazer com que os dias bons sejam mais significativos do que os dias ruins. E é todo um contexto para isso acontecer. Não é de um dia para a noite, não é um fato que vai fazer. Ontem mesmo eu recebi muito na caixinha de perguntas sobre rotina. Todo mundo fala que a rotina de um casamento é insuportável. Lógico que vai ser insuportável. Se você não priorizar o seu casamento, não priorizar o casal, muitas das vezes nós, principalmente mulheres, quando nasce um filho, nasce uma mãe. E ela se esquece como mulher, ela se esquece como esposa. E isso se torna doentio, porque você não consegue, o seu filho ele não ficará feliz se você só pensar nele e só priorizar ele. Porque vai virar doença, vai virar algo privativo para você e para ele. Se você olhar a sua vida antes de ser casado, você tinha uma rotina, você fazia coisas para si, você focava na sua profissão, você focava na sua vida financeira, você focava no seu bem-estar. Aí quando você casa,
algumas coisas você deixa de lado. Quando tem filho, você deixa tudo de lado. A sua vida agora é seu filho. Só que você esquece que além da vida do seu filho, tem a sua vida. E se ela não existir, se ela não estiver alinhada com o seu plano de ser mãe, o seu filho não estará feliz. E um casamento, para você ter uma rotina que seja, isso daqui é conteúdo que eu só entrego no pago. Aliás, essa live aqui não ficará salva, tá? Essa live será para novidade que eu vou revelar mais para frente. Mas quando você olha para sua rotina e ver que em nenhum momento está sendo priorizado o casamento, o casal, você só está trazendo problemas, você só está trazendo os compromissos do filho, compromissos do gato, do cachorro, menos casal, menos você. Você realmente acha que isso vai dar certo no prazo? Antes do seu filho existir, tinha um casal? Quantas coisas vocês faziam juntos? É lógico que quando você vira mãe e pai, muitas coisas mudam. Talvez a frequência com que vocês saíam sozinhos vai diminuir. Os momentos que vocês conseguem assistir um filminho vai diminuir. Mas não pode parar de existir. É isso que eu quero que vocês entendam. E muitos dos casais que vêm agora para a Express, muitos deles é para mudar essa rotina. Eu vou dar um novo olhar para eles, de coisas que eles priorizaram e talvez não era tão antes, e que eles pararam de priorizar e é extremamente importante para essa família continuar existindo, para esse casamento continuar existindo.